O torcedor vascaíno parece não ter paz. Agora, na parte da manhã, a gente toma conhecimento que a negociação entre Vasco da Gama e o Bruma teria melado. E é hora do Pedrinho vir a público e dar uma satisfação para a torcida do Vasco. O Pedrinho precisa sair dessa zona de conforto e tomar uma providência com relação ao Marcelo Santana no departamento de futebol do Vasco da Gama. Porque, gente, nós estamos aqui apoiando, a gente não faz politicagem e, sinceramente, hoje o Marcelo Santana não tem a mínima condição de continuar aqui no Vasco. O Pedrinho tem que se posicionar. Seguinte, eu peço a você aí que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. A gente mudou toda a nossa pauta aqui na parte da manhã para a gente focar nesse assunto. Eu vou colocar a notícia aqui na tela, notícia que pegou a gente de surpresa. Por quê? A gente tinha tomado conhecimento que o Vasco e o Braga já estavam em fase de troca de documentos para o Bruma ser anunciado como atleta do Vasco da Gama. Inclusive, simplesmente, a equipe do Braga teria aceitado a proposta do Vasco de 6 milhões de euros. Essa é a informação. Informação que, inclusive, saiu de dentro do Vasco da Gama. Pessoas muito próximas, digo aqui no plural, do presidente Pedrinho, tá? Dito isto, a gente vai colocar a informação que a gente tomou conhecimento na parte da manhã. Vamos lá. Então tá aqui. A notícia que veio lá do jornal Record, um dos principais jornais de esporte de Portugal. Segundo o Record, o jogador Bruma rejeitou a proposta do Vasco e o Benfica teria cumprido a proposta do Vasco. O jogador estaria a caminho do Benfica. A gente lê aqui a informação e aqui diz: bomba de mercado. Imprensa portuguesa tratando como se fosse uma bomba. Bruma pode vir a ser reforço do Benfica hoje. A chegada do internacional português às zagas implicará a venda de Roussel e Arthur Cabral. O Vasco da Gama fez proposta pelo jogador, como o Record avançou, mas o jogador do Braga entendeu que não é o melhor passo em termos desportivos nesta altura. Caso Bruma saia do Braga, um dos jogadores em que os arsenalistas têm interesse é Nuno Moreira. Foi essa notícia que saiu agora na parte da manhã. Pois bem, essa informação é uma informação que é extraoficial, porque a gente não teve, 10h30 da manhã, um parecer oficial do Braga e também do Vasco da Gama. Agora, independentemente da notícia, da vinda ou não do Bruma, chegou a hora do Pedro Paulo
do Pedrinho vir a público para poder falar. Porque ele tem que explicar para a torcida do Vasco por que o processo de contratações é tão demorado no Vasco da Gama. Pessoal, tem dinheiro para contratar. O Vasco não está pagando rigorosamente nada de RCE, de imposto. Está tudo suspenso. O Vasco conseguiu uma liminar na justiça. Todo o dinheiro que está entrando de venda de jogador e também de cota de TV está sendo destinado para reforçar o time. Então, assim, o Pedrinho tem que explicar, não é só essa situação do Bruma, mas a situação também que a gente passou a semana passada com relação ao atleta Brian Rodrigues. Porque deixam para fazer a proposta em cima da hora. No caso do Brian, a gente ficou simplesmente ali 2 meses negociando com um jogador de segunda categoria, que era o Coelho. 1 mês e meio conversando com o Wanderson do Internacional. O Pedrinho, ele tem que botar a mão na consciência, e aqui a gente vai se dirigir à pessoa do Pedrinho, porque ele hoje é o controlador da SAF do Vasco da Gama, porque não tem a mínima condição do Marcelo Santana permanecer no Vasco. Não tem. O Vasco está sendo achincalhado por conta desse Marcelo Santana, que no dia que chegou aqui no Vasco, eu falei, é fraco. É um cara que nunca foi executivo de futebol. Uma coisa é você ter um cargo administrativo no Bahia. Outra coisa é você ser executivo. Marcelo Santana, ele era empresário, intermediário de atleta. Ele sempre esteve do outro lado do balcão. Um cara que foi contra a instituição da SAF lá no Bahia. Aí o cara vem trabalhar aqui na SAF do Vasco. O cara foi contra esse modelo lá. Porra. Aí o Pedrinho deixa esse cara no Vasco porque o cara é amigo do Felipe, porque fez curso com o Felipe na CBF. Ah, gente, tem que parar com isso, cara. E a gente está aqui todo dia apoiando. A gente está aqui todo dia dando um voto de confiança, porque somos Vasco. A gente não vai ficar torcendo contra a instituição. Mas o Pedrinho, ele tem que vir a público para poder falar. Porque não dá, meu irmão. Eu acho que é o pior dirigente que passou no futebol do Vasco, esse Marcelo Santana, nos últimos anos. Ele consegue ser o pior de todos, cara. Então, a gente vai aguardar o posicionamento oficial do Vasco com relação a isso. O Vasco deve fazer uma nota nas próximas horas. E o seu Pedrinho tem que vir a público, tem que dar uma coletiva. Tem que parar de ser frouxo. Tem que dar uma coletiva. E a torcida tem que cobrar. Porque do jeito que tá, não pode ficar. Eu estou cobrando aqui a demissão como torcedor, como sócio, proprietário do Vasco, estou cobrando a demissão desse Marcelo Santana, que está achincalhando a instituição Vasco da Gama. Que no Vasco, cara, era só o que faltava acontecer. Bom, tinha outras informações para poder passar, a gente passa mais tarde, porque essa situação tomou conta do noticiário esportivo do Vasco, agora na parte da manhã. Vasco neles e a verdade prevalecerá.
Valeu!